E aí galera, estamos começando aqui a segunda temporada do Barba, Cabelo e Comédia. Pra quem não acreditou que a gente ia conseguir, vamos começar agora a segunda temporada e com um cara que nem eu ia acreditar se me falassem, mano. O cara que eu sou fã pra caramba das minhas referências no stand-up, fez sucesso pra caramba com stand-up, aí estourou na internet, tem um talk show, faz filme pra caramba, arregaça. Mano, dispensa apresentações, senhoras e senhores. Hoje tem Fábio Porchat no bagulho, que foda. Recuperado. O cara tá vermelho. Dá uma bafa quente aqui, hein? Eita! Deu um negocinho maneiro aqui. Até botar o óculos aqui. Não, tem que botar não, né? Que você vai fazer as coisas aí. Ô, mano, obrigado Beleza? por ter vindo. Valeu, meu. Claro, tamo junto. Muito pô. foda. Ô, eu lembro, eu queria até perguntar. Geralmente eu acho que você responde isso pra caramba, então eu não queria entrar no assunto daquele momento do jogo, que você levou o bilhete. Todo mundo sabe essa história. Eu queria muito saber do seu início no stand-up, mano. Como que partiu daquele período que você fez a sketch dos normais, entrou pro Comédia em Pé? Não sei como é que foi esse seu comecinho, Na verdade, como é que foi parar. O Comédia em Pé, quem me chamou pra fazer parte foi o Cláudio Torres Gonzaga, que era o mestre de cerimônias do grupo. Sim. Eu escrevia pro Zorra Total com ele era o você redator não fazia final. stand-up ainda, Nunca tinha visto o stand-up na vida. E aí ele falou pra mim assim, pô, Fábio, isso era 2005, não, 2006. Ele falou, Fábio, cara, você é um cara engraçado, você conta umas histórias boas, você quer fazer stand-up? Não, eu falei, que é isso? Ele falou, é um jeito de contar e tal. Aí eu me lembrei que nas coisas que eu escrevia da vida, eu tinha uns textos escritos que eu não sabia. Eu não sabia o que era. Era um texto que eram umas observações do cotidiano. Só que não era personagem, não era uma peça. Você sempre curtiu pra caramba escrever, anotar as ideias? Depois que eu virei ator, sim, quando eu fui pro Rio pra ser ator com 19 anos, que eu entrei na Cal, aí eu comecei a escrever sem parar, muito sketch e tal. E eu tinha essas coisas que às vezes vinham, e aí eu falei pro Cláudio, tava escrito à mão, inclusive, eu escrevi à mão. Aí eu mostrei pra ele, trouxe um dia e falei, isso aqui. Ele leu e falou, isso é stand-up, decora essa porra e vamos fazer. Aí a gente fez uma apresentação num bar. Barzinho. Num barzito. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, porque o Comédia em Pé já tinha existido uma vez, tinha parado, e agora ia voltar ele, o Paulo Carvalho, o Caruso, e aí ele me chamou pra fazer uma participação. E aí eu cheguei lá de chinelo, bermuda, camiseta, e aí como é que é? Ele falou, pô, tu vai fazer assim? Aí eu fiz a apresentação falando sobre gente chata, e super funcionou. Ele falou, mês que vem tem outra. Isso foi tipo outubro. Aí em novembro teve uma outra, ele falou, escreve um outro texto. Aí eu escrevi um outro texto, cheguei lá, fiz, e ele falou, consegui apresentação num bingo. No bingo? Aqui no Rio. É de graça pro público. Cara, olha como era difícil o começo do stand-up. Não, nem tinha, nem existia. Muito osso, assim, né? Aí a gente fez toda quarta-feira de dezembro no bingo. E aí o legal foi que a gente fez... E funcionava no bingo show? Funcionava, porque era um espaço separado e as pessoas iam lá. E na verdade, amigo, família que ia, né? E era tudo meio novo, meio divertido. O que será que tá acontecendo? A gente fez 4 apresentações e aí na metade a Alina, que era a produtora, falou, consegui pauta pra gente ano que vem estrear no teatro. Nossa, que demais, imagina. Então em 2007 eu entrei pro grupo de verdade, eles falaram, vamos fazer o Comédia em Pé? Vamos, então tá valendo. E era eu, Paulo Carvalho, Fernando Caruso e o Cláudio Torres Gonzaga e um convidado. Depois o Léo Lins entrou depois de tempo, mas já foi bem depois. Então 2007 foi quando comecei a fazer stand-up de verdade. E uma curiosidade que eu sempre tive, cara, eu não consigo imaginar isso. Você chegou, nesse começo talvez possa ter acontecido, você já chegou a se fuder em show? Porque, muito. Cara, o Porchat, você tá ligado, né? Você virou um jeito de fazer stand-up, né? Você até brincou do chinelo, pô, cheguei de chinelo, mal sabia você que ia virar uma tendência anos depois, a galera fazer show de chinelo. Mas foi muito legal porque esse começo do stand-up, cada um tinha um perfil muito particular, assim. Isso que fazia dar certo pra caramba. O Rafinha tinha o jeito dele, o Danilo dele, o Paulo dele, eu o meu. Cada um tinha uma coisa muito particular. Depois começaram umas imitações, você começava a ver uns Danilos fazendo, você começava a ver uns Rafinhas. No Rio, como a gente veio do teatro ali, eu, o Paulo, o Cláudio e o Fernando, então a gente fazia uma coisa um pouco mais de ator. A gente contava mais história, o jeito de fazer stand-up do Carioca era mais de história, menos de one-line, assim, que aqui em São Paulo tinha muito isso. Tem muito, do setup punch, né? Muito. E eu sempre gostei muito dessa coisa de falar sobre um assunto.
Então lá a gente fazia de assunto. Pra você ver como você é pra caralho até hoje, né? A gente vai falar disso pra caramba, mas o Murilo Couto veio aqui, o Murilo Couto hoje que é um dos principais nomes que tem fazendo stand-up. Ele falou, como é que era o começo, ele falou que ele assistiu a participação dele no Jô, no Humor na Caneca, e ficou com uma vergonha do caralho, que ele falou, mano, eu tô imitando o Porchat. Falou, tô fazendo todinho o Porchat, eu tô uma bosta. Ele falou que se sentiu mal. E a partir daquele momento que ele começou a encontrar esse jeito dele próprio de fazer stand-up. Né? Que é isso, o cara tinha como referência mesmo de gostar, de ver, meio que acaba inconscientemente, eu acho, talvez, o cara acaba indo pro jeito do Porchat, que, pô, é mais engraçado dar os gritos, fazer os bagulhos. Pô, eu sou fã pra caralho seu, sempre curti muito, apesar de meu estilo ser completamente diferente do seu, eu sou bem mais calmo, mais pausado. E eu sempre achei muito bom o jeito que você faz stand-up. Eu fui num show seu uma vez. Não sei se você vai lembrar dessa história, é muito difícil a gente lembrar os shows que a gente faz na vida. Mas talvez esse show foi bem marcante pra mim. Foi a primeira vez que eu fui ver seu solo, era no Procópio Ferreira, o teatro aqui em São Paulo. E eu cheguei lá no teatro, mal ansioso pra ver o show, lotadão. Você começou o solo e no comecinho deu um pau no microfone. Deu um pau, aí o microfone não voltava e você ficou no gogó fazendo e dando umas piadas de improviso muito boa, a galera pirando. Aí o microfone voltou. Aí você ficou mais tipo uns 5, 6 minutos fazendo, deu pau de novo, e você fez outras piadas assim. Aí depois voltou ao normal e quase no fim do show deu pau de novo. Caraca, e você fez uma piada que, tipo, eu não lembro exatamente o que era, mas eu lembro de caralho, que foda que foi aquilo. Foi uma reação muito alta. Aí você virou pra plateia e falou, gente, por favor, galera do teatro, vamos arrumar esse microfone que acabaram meus improvisos. Eu não acho que eu não vou ter uma melhor que essa. Eu não sei se você lembra desse dia. Não lembro. Aí acabou o show, deu pau de novo, deu mais uma vez pau. Aí no final do show você foi dar os recados, agradecer. Você falou, queria agradecer ao Teatro Procópio Ferreira, que sempre proporcionou um ótimo som pra gente fazer aqui. E nesse dia, olha que bizarro, parece uma história inventada. Tava o Sérgio Malandro na plateia. Mentira! Que coisa curiosa. Aí o Malandro levantou, que ele ia fazer o show lá também, você divulgou o show dele. Aí falou, Porchat, você sabe por que deu pau no som? Porque foi pegadinha do Malandro. E daquele jeito dele, e foi a coisa mais alta de riso. Impressionante, o Sérgio Malandro é só fazer o... Ele é sensacional. É muito engraçado. Mas eu não lembro desse específico não, mas tem uma coisa que me irrita muito, eu sou muito certinho com comédia, assim. Eu fico muito pensando na estrutura, no que acontece. Então quando tem alguma coisa que dá errado nesse nível, tipo o microfone ficar falhando, eu fico puto, né? Eu fico com raiva. Me dá raiva quando a linha de pensamento atrapalha, porque atrapalhar a comédia, isso me irrita muito. Muito. E eu lembrei muito dessa história, que eu tava pensando, pô, o Porchat vai vir tentando lembrar se eu tinha... Foi a única vez que eu vi você pessoalmente, falei com você e tudo. Porque esses dias aconteceu comigo a mesma coisa, a gente tava fazendo show do... Foi até o dia que deu a polemiquinha da Avianca, que a gente perdeu o voo lá, os caras não chegam pra fazer o show. Lá em Brasília, 3 mil pessoas para fazer o Quatro Amigos. Chegamos com 1h30 de atraso, não deu tempo de passar som, nada. Então, eu fui o primeiro e o som deu pau a minha apresentação inteira, imagina. Que raiva. Uma hora eu tive que sair do palco. Cara, acho que eu nunca fiquei com tanta raiva na vida. Mas eu já fiz uma coisa curiosa, que é o seguinte, eu tava fazendo show de stand-up ali no Frei Caneca, meu solo, já fazendo um monte e tal, daqui a pouco, no meio do negócio, minha barriga começou... É mesmo? Eu tipo, caralho, e agora? Mas daqui a pouco, tava assim, nível barra pesada, minha barriga, eu falei, eu vou cagar no palco, eu vou cagar aqui. Não há outra possibilidade. Aí eu comecei, enquanto fazia, planejar como é que eu vou fazer. Aí eu falei, já sei, porque tinha um banheirinho do lado do palco. Então no meio do show eu peguei num momento em que que eu tinha um respiro e eu fiz, bom, e aí... Gente, quebrou aqui, peraí que eu vou lá dentro corrigir, dá 1 minuto. Eu saí correndo, já abaixando a calça, cheguei no banheiro, eu caguei, me limpei e voltei pro palco em menos de 1 minuto. E eu voltei, funcionou, gente, vambora, vamos seguir, vamos continuar. E o pessoal do som, produção, tava assim, caralho, mas tá funcionando, não tá com problema. E eu, vamos lá, e segui o público. Não, porque eu anunciei, eu falei, quebrou, já volto, peraí, ai que merda. Aí o pessoal, Amigo, eu nunca suei tanto em toda a minha vida. Será que teve alguém da plateia que falou, nossa, a segunda parte do Porchat, eu acho que ele tava mais leve. Mais relaxado, menos suado, né? Mas acontece esse tipo de coisa. Eu já tive uma crise de riso fazendo stand-up.
com a plateia. E eu não tinha o que fazer, porque quando você tava fazendo stand-up, era só eu. Mas aí eu olhei pra um casal na frente, era um casal tão curioso, tão divertido, tão surreal, que eu comecei a falar, meu Deus, eu vou rir aqui. E eu fazia e pensando, eu não posso olhar pra eles, meu Deus. E fazendo, eu olhava e falava, meu Deus, eles estão aqui. Porque eu fazia muita sessão. Eu fazia 3 sessões num dia, 7, 9 e 11. Caralho. E às vezes eu fazia, era 6 no Norte Shopping, 9 em Niterói, 11 no Leblon. Às vezes no Frei Caneca era 7, 9 e 11 no mesmo lugar. Então eu já dormi fazendo stand-up. Já dormi. Já dormi. Eu tava fazendo com o microfone aqui. Aí, falando já, sei lá, na segunda sessão, muito cansado, já meio mecânico. E daqui a pouco fazendo. Claro que foi uma fração de segundo, porque se eu dormisse eu caía no chão. Então eu só senti isso. Eu tava fazendo, daqui a pouco meu olho foi fechando, assim. E eu levantei, porque o meu corpo deu uma amolecida, fez um rei. Mas foi uma fração de segundo, 2 vezes. Aí depois fazendo. E aí eu... Mas você acha que isso é o quê? De estar mecânico fazendo? De estar mecânico, de estar fazendo muito sem parar, sem pensar. É uma merda, é a pior coisa que tem. Eu fazia stand-up, quando eu fazia assim solo, eu fazia pegadinha comigo mesmo pra não cair no mecânico. É mesmo? Como eu sempre, por exemplo, digamos que eu sempre num momento do show falasse, meu RG, e falava um número. Quando lá na frente eu ia fazer uma mesma piada com esse RG, quando já estava muito mecânico, eu lembrava, normal fazer direito. Então, de vez em quando, eu me enganava. Eu falava um outro número no começo, que não era o número que eu sempre falava. Pra ver se eu estava atento lá na frente. Porque lá na frente eu precisava repetir o número que eu falei agora. Pra lembrar. Então, algumas vezes eu falava outros nomes, outras palavras, pra quando eu fosse repetir lá na frente... Pra você ficar concentrado no show. Exatamente. Caralho, uma puta estratégia boa, técnica boa. Pra ficar ali, senão... Porque o que não pode é isso, né? Você deixar a coisa ficar no automático. Você acha que isso foi um dos motivos que deu uma desanimada pra você fazer stand-up? Não, meu texto ficou velho e eu tava fazendo muita coisa. E eu tava com um texto há 10 anos fazendo o mesmo texto. E aí, cara, eu já tava falando de luz que acende sozinha no banheiro. Porra, isso é uma invenção de 1912. Eu falei, nossa, vocês já viram a luz que acende sozinha? Funcionava, era engraçado. Se eu continuasse fazendo, eu acho que funcionaria. Mas aí eu mesmo, artisticamente, falei, não, tem que parar, eu tenho que escrever um texto novo. E aí é que é o problema, porque para escrever um texto novo tem que ter tempo, eu tenho que ficar treinando, testando. O problema não é nem escrever, o problema é ir testar nos shows. Mas pra o melhorar. meu ainda é escrever, porque eu ainda não consegui parar para escrever. Até porque... Mas você faz, até o Afonso, eu tava conversando com o Afonso de você, o Afonso falou, o Porchat, a gente tem um pouquinho do Chapelle, talvez o Chapelle ficou anos sem fazer stand-up. Você não tá tanto tempo assim, mas pode ser que fique por causa de TV, os caramba. Não, mas eu quero escrever o problema é que também eu não quero escrever um outro stand-up, porque eu sinto que a maioria dos stand-ups ficaram num primeiro estágio, assim. Que é engraçado, que é divertido, mas numa primeira camada que ainda é muito cool, bunda, xixi, cocô, minha mulher... Mas fala até hoje isso ou você acha Até hoje, assim. Eu sinto a maioria, claro, tem exceções e tal. Mas eu mesmo, olhando o meu stand-up, eu vejo que ainda tem um nível... Eu queria dar um passo, eu queria conseguir fazer uma outra coisa, falar sobre outros assuntos, falar mais a fundo. Porque não é assim, vamos falar de política, vamos, o Lula é bêbado. Não é exatamente falar de política, entendeu? Sim. O Lula é burro, a Dilma é feia. Porque até um dos assuntos que a gente puxou, com o Afonso conversando nessa mesma conversa, ele falou, acho que o Porchat escreveria fácil um novo show, porque até hoje você escreve as sketches do Porta pra caramba, né? Sim, bastante. Então você tá sempre ativo na escrita. Tem o modo stand-up tem que entrar na cabeça e falar, mas eu queria fazer alguma coisa que fosse além, que fosse um assunto a mais, que fosse falar, que seja sobre racismo, sobre religião, que fosse pegar um assunto e destrinchar ele um pouquinho mais, ficar menos no raso. Mais opinião, talvez, botar mais opinião sobre isso. Exatamente, que eu acho que aí vale, entendeu? O Chris Rock faz muito isso. Caramba. Pega uns assuntos mó difíceis assim e vai e mergulha de cabeça. Então esse era a minha vontade. O problema é tempo. Eu tô na TV fazendo programa, um talk show diário, aí mais o Porta dos Fundos, mais escrevendo uma série, mais fazendo um filme. Aí eu vou perdendo um pouco isso. Mas eu tirei também esse ano que a gente tá agora de férias de teatro, porque eu tava 10 anos todo final de semana fazendo peça.
E eu queria ficar em casa domingo vendo Vasco e Madureira de cueca, tomando cerveja, Olha o foda-se, sonho. sabe? Sabe o que é isso? Isso se chama riqueza. Cara, quando ganha muito dinheiro, não tem mais o que comprar, bem material. Falou, meu sonho agora ver o Vasco e Madureira. É isso, de cueca com a cerveja. Sabe o que você vai fazer hoje? Nada, porra! É isso que eu queria e que eu tô conseguindo fazer. E aí eu tô conseguindo ter vida social, tô conseguindo sair. Porque quando você tem peça todo final de semana... Não tem vida. Não sai, é festa de não sei quem. Amigo meu de infância vai casar, não posso ir. Caiu num show, não dá, que é o dia que a gente tá fazendo. Aí eu começo a ir a teatro, começo a ver filme, começo a sair. E isso faz bem também. É importante consumir coisas, entendeu? Boa. Então vamos ali tomar um café. Boa, vamos nessa. A primeira parte foi rápido porque eu não tenho barba, né? Então, uma coisa que a gente percebeu nesse programa é que a maioria dos comediantes não tem barba. A galera que veio, o Rafael Portugal não tem barba. Uma galera que veio aqui não tem barba. E os que tem barba não podia fazer, que o Murilo ia gravar filme, o Rafinha tinha gravado DVD. Não sei porquê. Que na teoria foi boa, mas na prática. Na prática não tá. A Mel foi a pessoa que mais tinha barba que a gente fez aqui nesse programa. E como que é hoje? A gente falou do tempo, tal, o talk show deve tomar muito tempo de você. E você, como é que hoje tem um programa? Você que começou invadindo um programa. Pois é. É muito Você bom. Imaginou que ia ter o seu próprio talk show um dia? Cara? Eu não sou muito de fazer planos assim, daqui a 10 anos você vai estar onde? Nunca fui. Então eu nunca imaginei, quero um dia ter. Então acho que eu fui fazendo, eu queria ser ator, eu queria fazer comédia, eu queria ter uma peça minha. Aí em algum momento acho que eu pensei, eu quero ter alguma coisa minha, do meu jeito e tal. Quando eu resolvi fazer um talk show, eu tinha sido convidado antes pra fazer, mas eu achei que tinha muita gente fazendo, porque já tinha o Jô, tinha o Danilo, tinha o Rafinha e tinha mais alguém vendo na internet, muita gente. Talvez eu devesse ter ido mesmo, mas achei que era muita coisa, aí passou um tempo e aí eu achei que eu conseguiria fazer. Porque também tem isso, fazer um talk show não é só entrevistar, também é ficar atento ao tempo, ao ponto, à plateia, a tudo que está acontecendo, o que vem por aí, você pensar a coisa como um programa e não só como uma entrevista. Você é um cara que vê muitos detalhes, né, de roteiro, você gosta muito, então tudo que for que vai ser dito no programa tem que passar por você. Eu não consigo só chegar lá e falar, quem é hoje? É o Amado Batista, vamos lá, entendeu? Então eu leio antes, eu quero entender, eu assisto outras entrevistas em outros programas para ver como foi. Por isso que toma muito tempo. E você teve algum programa lá de fora? Você pegou de referência para fazer? Eu fui pra lá, fui pra Los Angeles, acompanhei a gravação da Ellen DeGeneres, do Conan O'Brien, do Jimmy Kimmel, fui conversar com os redatores, com os diretores deles lá, com o showrunner, foi muito legal, muito foda, porque os caras, é claro que é muito diferente, né, mas os caras contaram várias coisas boas, importantes, assim, e uma das coisas que o meu programa é de segunda a quinta, e não tem sexta. E aí você sabe, por que não tem sexta? Por acaso já estava vendido para a igreja mesmo horário. Mas, no ano seguinte, eu poderia ter, de repente, pedido a sexta. Mas são os dois roteiristas do Conan O'Brien falaram para mim, Fábio, se a gente puder te dar uma dica depois dessa uma hora que a gente ficou conversando, não faça sexta-feira. Eu falei, por quê? Ela falou, porque é um dia que você tem para respirar. Porque se você grava todo dia, e sexta inclusive, sábado e domingo você fica trabalhando para já começar a segunda. Se você tem a sexta de respiro, você consegue concentrar toda a semana seguinte na sexta e você ganha o final de semana. Ah, que bom. E faz sentido. Trabalhando, vendo aqui, faz sentido. Mas então, que bom que a igreja... Que graças a Deus. Deus mesmo. Mas foi curioso, assim, porque é muito diferente lá daqui. Em todos os sentidos. Lá um talk show, uma entrevista por 8 minutos. 8 minutos é o tempo que o cara entrevista. Imagina se eu vou entrevistar, se eu recebo o Fábio Júnior, eu vou entrevistar ele 40 minutos. Entendeu? A gente aqui se apega à personalidade e é quem tem, entrevista ela até tirar tubo de pasta de dente, assim. Lá não. Lá eu vi, cara, sei lá, era o Jimmy Kimmel foi entrevistar o Jay Leno. Porra, caralho, imagina. 10 minutos de entrevista. E tá ótimo, obrigado, vou receber agora outra pessoa. Os caras lá tem outro. Porque a Hollywood lá é a Globo aqui, né? Só que a Globo não libera ninguém pra dar entrevista nenhuma, a Globosat raríssimo libera. Então você conseguiu com o Gentili um bagulho foda aqui dele que foi lá, de outras emissoras. Mas SBT e Record ainda se conversam, ainda se falam. Mas lá fora, por exemplo, não só os mais picudos são livres, porque a Julia Robertson não é de nenhuma emissora, o Morgan Freeman também não, como as emissoras ainda têm uma coisa de troca, né? Lá um programa divulga o outro. O cara da NBC vai Isso nunca vai acontecer na Globo divulgar um... Não vai, mas é porque lá não existe
como lá as 4 emissoras são muito próximas da TV aberta, né? Uma dá 14 de Ibope, outra dá 13, outra dá 12, outra dá 10. Então é tudo muito próximo. Aqui não, a Globo dá 35 e a Record dá 10. Então é muito diferente, assim. Eu acho que o seu tem um pouquinho, não sei, talvez do Jimmy Kimmel, talvez pro lance das sketches, né? Pra você fazer o Porta, acho que tem talvez o que vem... Que foi o que todo mundo falou pra mim, faça no seu programa o que você sabe fazer de melhor. Não essa tente é uma fazer uma ideia, coisa assim, sabe imitar? Não, então não imita. Faz, você sabe fazer o quê? Sketch? Então faz sketch. Stand-up, então faz. Então eu fui muito nessa linha de faz aquilo que você sabe fazer. E eu acho que eu ia perguntar, mas claramente é dos momentos mais foda da sua carreira, com certeza entrevistar o Jô, né? Que foi incrível assistir as 2 partes, legal pra caramba, que você fez pelo Paulo também, achei muito legal. Foi legal. Até mandei mensagem pro Paulo, ele tava todo emocionado, falou, não acredita, o sonho de todo mundo era ser entrevistado pelo Jô. Pô, e aí eu já tinha ouvido ele falar um monte de vezes, nunca fui, nunca consegui, nunca consegui. E aí foi legal porque eu tinha tido essa ideia, falei pros redatores, vamos fazer que eu acho que vai ser bonitinho, mas vamos deixar pro final. Ele não sabe, não fazia ideia. Não, o Paulo a gente usa como boneco de Olinda ali. Aí eu cheguei no Jô, no camarim, e falei, Jô, então, o Paulo nunca foi entrevistado, você podia fazer uma... E o Jô, claro, o homem dá as perguntas. Aí eu peguei e falei, tem essas 3 perguntas, ele é do Tocantins, você pode começar por aí e você faz. Ele, tá bom. Só que eu falei, vamos deixar pro final. Aí deu 20 minutos de entrevista, o Paulo falou uma coisa, o Jô, Paulo, você, de onde é? Ele deu eu falei, o Jô vai começar a entrevistar agora. Aí eu falei, pera, vamos fazer direitinho. Aí o Paulo, começou a chorar. Aí sentou, aí foi muito legal. Foi muito legal. Você ficou nervoso pra falar com o Jô, pra entrevistar? Não é que eu não fiquei nervoso, eu tava muito emocionado, eu tava muito emotivo, porque foi um ciclo que se fechou na minha cabeça. Imagina, em 2002 eu invado o programa do cara e peço uma chance pra fazer lá, e em 2018 eu tenho um programa meu e entrevisto esse cara. Então é tipo... Olha como começou e como tá chegando nesse momento, assim. Então eu tava muito emocionado no começo. Quando eu escrevi o texto de abertura, eu já chorei. E eu sabia, eu não conseguia falar aquele texto. Então eu já sabia que eu ia chorar. O meu medo era ficar a entrevista toda emocionado, mas não. Porque assim que eu sentei do lado dele, eu comecei a entrevistar e eu sou bem racional. Falei, não, agora é entrevistar e conversar e vamos nessa. E no final o Paulo fez um comentário tão bom. Meu Deus. Como é que a gente volta? Como é que volta pros funkeiros? Comentário sensacional. Te incomoda um pouco isso aí, não? Porque um programa diário de entrevista, o Jô ensinou isso pra gente. Você tem que entrevistar todo mundo. O Roberto Carlos e o Pedreiro. Você tem que entrevistar o presidente da República e o cara da barbearia. Não tem essa. Não dá pra escolher, entendeu? Eu falo isso muito. Que o não de hoje é o sim de daqui a 6 meses. Vamos entrevistar ele? Não, melhor não. Daqui a pouco, amigo, só vai sobrar ele. Então, entrevista todo mundo. Eu acho que isso que cria casca também. O programa de entrevista é do entrevistador, entendeu? A entrevista, se não é boa... Claro, você pode falar, pô, o entrevistado tava chato, não queria falar tal. Mas, de um modo geral, a função é tua de tirar a coisa do cara. Então, se a entrevista não foi boa, a culpa é sua. Raríssimas exceções é um cara que realmente foi de má vontade e foi pra não falar, mas de uma geral as pessoas vão lá, elas podem ser tímidas, elas podem ser mais quietas, elas podem estar com medo, elas podem estar nervosas. É a função tua tentar fazer com que isso não aconteça. Eu no começo ficava muito preso às minhas perguntas. Eu tinha um calhamaço de perguntas, ia fazendo e tal. Aí daqui a pouco eu senti que a graça não é a pergunta, e sim um bate-papo, a conversa. Então agora eu tenho uma ficha só, que eu tenho uns tópicos anotados para se eu me esquecer ou se a entrevista for caindo, eu bater o olho e perguntar. Mas de um modo geral, agora eu nem olho pra ficha, eu só vou aqui direto e falando, e a pessoa fala uma coisa, eu tento... É que o lance de ter plateia também, acho que deve ser a coisa que... Pô, tá muito silêncio, isso tem na sua cabeça, não? Você tá falando que a plateia não tá reagindo, meu Deus. Tem um pouco. A entrevista tá ruim, às vezes nem tá interessante, mas depende daquela galera que tá ali. Tem que saber dividir um pouco quando a plateia é muito jovem, e meu convidado, por exemplo, não é do público jovem, a plateia se interessa um pouco menos. Ou quando é um público que nunca foi, por exemplo, às vezes eu pergunto, quem aqui já foi em algum programa? Nunca ninguém. Então as pessoas não sabem muito como agir, então não sabem se pode rir, se pode falar, se pode fazer o quê. Então eu entendo muito essa coisa da plateia. Mas apesar de ter plateia, e como comediante, quando eu faço piada, eu quero que aquelas plateia ria, eu tô fazendo o programa pro pessoal de casa, né? Então se não estão rindo, não tem importância, a gente bota a risada depois. O importante é que o pessoal de casa esteja sendo interessante. Mano,
Já? Fazer tipo o Jô. Rapidão, né? Acabou tipo já Jimmy Kimmel, 8 mesmo? minutos de acabou, né? Porra, nem tomei minha água. Toma sua água. Mano, tem alguém ainda que falta entrevistar lá? Pô, que depois do Jô não vai ter. Não, o Jô acho que vai ser a entrevista mais importante da minha vida. Mas todo mundo, pô, todo mundo da Globo eu quero entrevistar. Eu quero entrevistar o Faustão, pô. Eu quero entrevistar a Maria Braga. Bruno De Luca. O Bruno De Luca já entrevistei. Já entrevistou? Já foi 2 vezes. Você acha, amigo? Eu já escrevi isso aí, ó. Já fala o nome que já foi. Eu quero ter muita gente legal pra entrevistar, assim. Não sei se esse ano eu vou entrevistar os presidenciáveis, pode ser interessante também. Ah, legal. Mas eu gosto menos de regra e de coisa certinha. Não, se perguntou isso, tem que perguntar a mesma coisa pra todo mundo. Eu gosto mais é de poder estar livre, de conversar, de fazer uma pergunta e isso gerar um assunto do qual a gente não tava nem contando, entendeu? Boa. Mas tem de tudo também, tem convidado que conta, porque tem uma pré-entrevista, né, que fazem pra saber as histórias. Tem convidado que conta, cara, teve uma história maravilhosa que eu tava andando a cavalo e o cavalo deu uma corrida e eu fiquei preso no galho, dependurado, e aí veio o bombeiro e me tirou do lá. Eu falei, então vamos contar a história. Aí eu cheguei e falei assim, cavalo, você gosta de cavalo? Cara, não, cavalo não é nada não. Aí eu falo, mas assim, andar cavalo, você já andou? Já andei. Mas nunca pegou fogo o cavalo? Falo, mas nunca deu problema? Não, teve uma vez que o cavalo correu, mas deu tudo certo. Que filha da puta. Por que esse caralho dessa pessoa não contou a história que ele me contou lá? Porra! Cara, vai mal empolgadão lá do cavalo, vai garantir a entrevista. E aí me dá raiva na hora, eu falo, que vontade de falar. Obrigado, eu conversei aqui com ele. Mas você tem que ficar tentando tirar umas coisas engraçadas, assim. Nada. Então eu vou te fazer um convite agora nesse final. Você vai voltar com o stand-up, espero que você volte de verdade, porque tem que voltar. Queria chamar você pra participar da fila de piadas com a gente, cara. Isso aí já tem coisa aí, ó. Já? Já, pô. Vamos marcar? Fazer. Vamos, que é 2020. Tá sendo registrado. Marcado. O grupo não vai durar até lá, cara. Você tem 3 meses pra... Eu tô contando com isso. Valeu, Porchat, caralho. Obrigado por ter vindo. Voltamos. Esse foi o Barba Cabelo Comédia. Se inscreve no canal aí, deixa o like. Semana que vem tamo de volta. Valeu.